Querido, nós vamos à exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 10. Romanos 10. Nós estamos na série chamada Caminho de Salvação. Estamos pregando sobre a ordem da salvação. Se você perdeu a primeira mensagem, que foi domingo passado, você pode entrar no YouTube, que já está lá disponível no canal da igreja no YouTube, a gravação do áudio dessa mensagem. E você pode também participar dos grupos de crescimento que estão discutindo esses assuntos da série. Procure um grupo perto da sua casa e comece a interagir, porque você só vai vencer o diabo e vencer a você mesmo, a sua carne, se você tiver a ajuda do seu irmão, que foi colocado na sua vida justamente para isso. Romanos 10, versículo 14 ao 21. Diz assim a palavra do Senhor: Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve a dizer: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Vamos orar? Feche os seus olhos e ore ao Senhor neste momento. Deus, no nome de Jesus, nós estamos diante da poderosa palavra do Senhor. Eu não posso falar nada, eu não posso convencer ninguém aqui essa noite. O Senhor sabe da minha incapacidade, mas eu quero pedir que o Espírito Santo do Senhor venha persuadir as mentes, tocar nos corações, para que sejam, Deus, transformados, para que sejam vivificados, para que sejam renovados com a santa palavra do Senhor, que ilumina o nosso caminho, que muda a nossa vida, que transforma o nosso interior, que transforma a nossa vida de dentro para fora. Deus, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, nós estamos nessa série sobre a salvação. E semana passada nós trouxemos aqui uma escada que nós vamos subir durante essa série. É chamada a escada da ordem da salvação. A ordem da salvação. Como as coisas acontecem desde quando Deus nos chamou antes da fundação do mundo até hoje, quando alguns já estão se santificando e outros ainda não aceitaram o evangelho. Cada um aqui está num degrau dessa escada. E alguns aqui talvez nem vão subir essa escada. Alguns talvez sejam condenados entre os que estão aqui. Só Deus sabe. Mas o fato é que nós precisamos entender como funciona isso, para que nós possamos abraçar a graça de Deus. Essa graça que nos amou antes da fundação do mundo. Então, semana passada nós falamos sobre a eleição, justamente sobre essa escolha de Deus,
antes da fundação do mundo. E hoje nós vamos subir mais um degrau e nós vamos falar sobre o chamado. Porque a pergunta que fica talvez no seu coração é: e agora? Já que Deus me chamou antes da fundação do mundo, me escolheu, qual é o momento em que eu vou começar a caminhar com Jesus? Quando isso se dá? É a pergunta que às vezes nos é feita, e às vezes você se fez essa pergunta. Então nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Primeiro, veja comigo a definição do chamado. Wayne Grudem diz que a vocação eficaz, que é também o chamado, é um ato de Deus, o Pai, através da proclamação humana do Evangelho, que convida as pessoas a vir a Ele, de modo a responder em fé salvadora. O chamado é algo externo. Por isso que Jesus diz: muitos são chamados, mas nem todos os escolhidos. Você já refletiu sobre essa fala de Jesus? Muitos são chamados, mas nem todos os escolhidos. Eis o motivo pelo qual existe tanta gente nas igrejas. Você pode argumentar: pastor, mas existe mais gente nos botecos. Ok. Mas existe também muitas pessoas na igreja que responderam ao chamado externo, mas nem todas essas pessoas receberam um chamado interno. Na verdade, existe o chamado interno e o chamado externo. O chamado, ele tem 3 palavras para ele. Primeiro, chamado. Chamado. Segundo, vocação externa. O que é a vocação externa? As pessoas que são chamadas externamente. Ouvem alguém pregando e entram dentro de uma igreja. Ouve alguém falando e começa a seguir. Por quê? Porque é um discurso bonito. Quantas pessoas seguiam Jesus, não é verdade? Quantas pessoas iam atrás de Jesus? Porque o seu discurso era agradável. Até quando Jesus resolve pregar de forma mais incisiva, de forma a tocar em alguns elementos que os pregadores da sua época, os escribas e fariseus, não tocavam, então as pessoas começam a sair. Por isso que há esse fluxo na igreja, pessoas entrando e pessoas saindo, pessoas que foram chamadas externamente, ouviram a pregação e entram, mas aí não era bem o que esperava, e saem. Por quê? Foram chamados só externamente, não receberam um chamado, em terceiro lugar, eficaz. A vocação eficaz é um chamado externo juntamente com o chamado interno. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar na oração. Quando você ouve a mensagem, você pode ser convencido pela minha oratória, pela minha prédica. Você pode ser convencido. Como esse pastor fala bem, eu vou aceitar essa mensagem, então eu entro e vou. E gosto da igreja, gosto da companhia dos irmãos, gosto do ambiente religioso. E você fica. Até quando esse pastor se revolta contra você e começa a falar umas verdades da palavra de Deus? Então, você não recebeu a vocação eficaz, que é um chamado interno. Aí quando o Espírito Santo toca na sua vida, aí, querido, não tem como você resistir. Quando Deus toca em você, de verdade, dentro de você, querido, você sente algo sobrenatural, e você realmente é transformado. Esta é a vocação eficaz, é algo que opera realmente eficazmente, algo que funciona, porque é o Espírito Santo que realiza. Talvez você se perguntou, semana passada, já que Deus escolhe, por que nós pregamos o Evangelho? Por que nós pregamos o Evangelho? Se é Deus quem escolhe, por que nós pregamos o Evangelho? E a resposta para isso é: o nosso Deus escolhe os fins, que é a salvação, mas o nosso Deus também escolhe os meios para isso.
Como que a pessoa vai ser salva? Pela pregação. O meio é definido por Deus. O meio é definido por Deus. Seja você ter ouvido talvez uma pregação musical, há tantas formas de pregar o evangelho, eu não acredito que seja apenas o púlpito. O púlpito é mais para o ensino. Eu acredito que nós já fizemos essa enquete aqui na igreja, quantos daqueles que foram salvos, que ouviram uma mensagem da pregação do evangelho e creram? Quase ninguém levantou a mão. Aí o pastor vai ficar desanimado, então para que eu vou pregar? Ninguém está acreditando naquilo que eu falo, minha mensagem está sendo em vão. Não, o ministério da mensagem, o ministério da pregação, ele é de ensino, de instrução. De instrução. Então, nós pregamos porque nós não sabemos quem vai aceitar, e nós pregamos porque Deus nos mandou pregar. Por isso que nós pregamos. Mesmo que às vezes você esteja pregando para um condenado, você não sabe, mas você tem que pregar. Então, você se lembra dessa linha que eu coloquei semana passada, a linha do tempo, como as coisas acontecem realmente? Existe uma linha do tempo, acima dessa linha está a eternidade, aquilo que Deus idealizou. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Nós estamos falando da eternidade, não tem relógio, não tem tempo contado, não tem nada disso. E abaixo dessa linha está nós, pobres mortais. Nós contamos o tempo, nós temos calendário, nós contamos semanas, dias, meses e anos. Nós estamos diante do tempo. Mas como a salvação funciona? Porque na verdade Deus nos escolheu acima dessa linha, numa eternidade, num tempo incontável. Deus nos escolheu na eternidade, antes da fundação do mundo. Aí nós, você, esse bonequinho preto, é tocado pela palavra de Deus. Por exemplo, no dia 22/9/2019, às 20 horas, você recebe o chamado através da pregação do evangelho. Isso é o chamado. É o que acontece no tempo. A escolha de Deus acontece fora do tempo, na eternidade. Mas o chamado acontece no momento, num ponto, no tempo contado. Como o salmo que nós lemos: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Jesus, o Rei da Glória, vai entrar. E foi o que aconteceu. As portas do tempo se levantaram para que o Rei da Glória entrasse. E Jesus entrou. Então você é chamado de forma eficaz na pregação do evangelho. E nós chegamos então a este texto, ao Romanos 10. Existe aqui um contexto de um povo chamado Israel, que é um povo incrédulo, que é movido pela religião, e essa religião diz que você deve fazer, E nós temos do outro lado Paulo, o apóstolo, que anteriormente era judeu, convertido, agora ele prega o contrário. Ele prega que a religião verdadeira é baseada na fé e na confiança. Na fé e na confiança. Então, é totalmente diferente do que nós aprendemos desde criança. Nós ensinamos os nossos filhos que faça isso para você receber aquilo. E a criança cresce sabendo disso, porque você está ali criando ela. Mas quando ela cresce, ela acha que isso também se aplica à sua vida com Deus. Mas na verdade isso se aplica ao seu relacionamento com ela, mas não se aplica à sua vida com Deus. Então,
nós temos uma criança confusa. E um adulto mais ainda. Então, quando nós chegamos neste texto, nós vemos as desculpas que os judeus dão. Na verdade, o texto fala justamente sobre isso. As desculpas que os judeus dão para não crer. Para não crer. O texto diz: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? A incredulidade de Israel. Este texto fala sobre a incredulidade de Israel. Israel ali entenda como você. Você é Israel. O texto diz, continua, o verso anterior: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então nós temos aqui uma ordem. Primeiro, invocar. Como que você pode invocar se você nunca ouviu? Como você pode invocar se você não creu? Como você creu se você nunca ouviu? E como você ouviu se você não ouviu ninguém falar? Alguém tem que falar. Existe um mecanismo de Deus, que é falar e ouvir. Falar e ouvir. E é disso que nós estamos falando. O chamado, ele se dá através daquilo que você ouve. Mas o que eu queria focar aqui agora, para aplicar esse texto à sua vida, aplicar a vocação, o chamado de Deus para a sua vida, eu queria focar nas desculpas. E eu quero chamar a sua atenção para a primeira desculpa que nós temos. Como posso ouvir se ninguém pregar? Como posso ouvir se ninguém pregar? Aí aqui, obviamente, eu inverti a ordem. Alguém precisa pregar para que eu possa crer. A desculpa é um mecanismo que nós aprendemos desde criança. Nós temos facilidade de dar desculpas, não é verdade? A gente aprende desde criança. E quando a gente descobre que o nosso pai, a nossa mãe, de certa forma acredita naquilo dali que a gente disse, nós começamos a usar este mecanismo. Querido, eu não esqueço quando eu era bem pequeno, e talvez uma época das vacas mais magras da minha vida. E eu rebentava muito chinelo. Como um menino de rua, que fica pelas ruas, e está ali de chinelo. Tem uns que andam descalço, mas eu estava de chinelo. E eu gastava muitos chinelos. E o interessante dessa história eram as desculpas que eu dava para o meu pai. Cada vez que rebentava um chinelo, era uma desculpa. Cada vez. Até que chegou um tempo que eu rebentei um chinelo, eu já tinha apanhado tanto do meu pai, porque eu rebentava quase um chinelo por semana, que eu rebentei o chinelo e guardei o chinelo, escondi o chinelo. E eu falei: agora eu vou andar descalço. Eu não vou mais rebentar chinelo. Eu parei de dar as minhas desculpas. Você aprende isso quando criança e quer levar isso para a sua vida adulta. Nós estamos aqui repletos de adultos. Adultos que são bons em dar desculpas. Hoje de manhã aconteceu algo interessante, eu vou compartilhar para os irmãos. Eu cheguei aqui na frente e falei assim: irmãos,
Ontem nós tivemos o culto da colheita. E eu quero saber por que você não estava neste culto. Apresente a sua desculpa. E eu vou dizer para os irmãos que eu não estava esperando que os outros iam me procurar. Mas eu me surpreendi. As pessoas me procuraram. E foi interessante. Que um chegava e falava: pastor, eu estava fazendo isso. Eu estava fazendo aquilo. Eu estava fazendo aquilo outro. Eu estava ocupado, eu estava doente. E teve um até que falou: eu não fui de vergonha, falta de vergonha na cara. E nós transferimos as desculpas porque nós temos facilidade. Facilidade de dar desculpas na nossa vida. Nós temos facilidade de nos desculpar. Então a gente comete às vezes os vários erros, os mesmos erros, e pedimos desculpa. E transferimos isso para o nosso relacionamento com Deus. O povo judeu estava dando essa desculpa. Paulo escreve aos Romanos. A igreja de Romanos era formada basicamente por judeus. Paulo escreve a esses Romanos, o capítulo 9, o capítulo 10, fala sobre a incredulidade dos judeus. E quando nós chegamos aqui nessa parte do texto, Paulo vem aniquilar as desculpas. Paulo vem acabar de uma vez por todas. Chega de desculpas. Eu vou mostrar para vocês que vocês não têm desculpas. E veja só o que o texto diz. O verso de número 15. Olha o texto. Paulo nos arremete a Isaías 52, 7. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, ou boas novas. Como posso ouvir se ninguém pregar? Paulo nos traz Isaías. Não foi por falta de ouvir. Tinha gente pregando. Tinha gente pregando. Querido, tem gente lá no seu grupo de crescimento falando. Tem o pastor aqui no púlpito pregando. Tem o seu professor de escola dominical falando. Tem o seu pai, a sua mãe, o seu irmão falando. Existem pessoas pregando, porque Deus sempre levanta os seus arautos. Só que você continua a dar desculpas. E eu sei que aqui a maioria da nossa igreja é formada por famílias. Então você ouve dentro da sua própria casa Deus falando com você, porque você mora com homens e mulheres de Deus. A maioria aqui, a família é crente. Pelo menos no hall de membro. Eu não sei se é de fato, mas estão lá no hall. Então, os judeus são desmascarados por Paulo. Eles ouviram. Quem pode dizer hoje que nunca ouviu a mensagem? Que não ouve ninguém pregando? Você ouve todo dia. Você ouve toda hora. Você ouve dentro da sua casa. Provérbios capítulo 3 fala sobre sabedoria. E diz: a sabedoria está nas ruas. A sabedoria está em todo lugar. Ouça-na. Veja o discurso de Estevão. O discurso de Estevão. O discurso de Estevão. Sumiu o discurso de Estevão, irmãos. O discurso de Estevão diz o seguinte. Atos 7, 51 e 52. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo. A resposta de Estevão, aqueles que estavam ali, talvez como você, frequentadores de igreja, estavam ouvindo a mensagem. Profetas falando, profetas predizendo a vinda do justo. O que eles fizeram? Mataram os profetas.
E você pode dizer hoje: pastor, mas eu não estou matando os profetas. Eu não estou matando os profetas. Será? Você acha que você só mata os profetas com sangue? Quando você vê sangue saindo? Como você mata os profetas? O texto diz: rebeldes. Estevão chama eles de rebeldes, porque eram homens que estavam conhecendo a palavra e mesmo assim estavam dando as costas. O rebelde é aquela pessoa que conhece, mas mesmo assim dá as costas. Estevão continua. E vale lembrar que rebeldia na Bíblia é equiparado à feitiçaria. É um pecado equiparado. Depois, obstinado de coração e de ouvidos. Também pode dizer incircuncisos de coração. Os judeus que valorizavam tanto a circuncisão do coração. Você que valoriza tanto algumas coisas na sua vida religiosa do dia a dia. Você pode ser um obstinado, ter um coração endurecido, participar de cultos e mais cultos e não acontecer nada, porque você é um obstinado. Você resolveu dar as costas para Deus. Você ouve coisas neste púlpito aqui todos os domingos e não muda. Obstinado, que não dão ouvidos ao chamado de Deus. Veja mais o que Estevão diz: vocês mataram os profetas, e eu não digo aqui apenas com armas letais, mas você pode estar enterrando os profetas, enterrando os profetas silenciosamente, de forma que você nem percebe. Quando você vira as costas para Deus, é uma palavra que Deus te dá. O discurso de Estevão é impactante para nós que frequentamos igreja. E para você também, que nos visita e visita igrejas e igrejas e igrejas e nunca tomou uma decisão. Vamos para a segunda desculpa. Acabou mesmo, né? Eu não sei o que aconteceu. Ah, tá. Obrigado. Segundo, como posso crer se não ouvi? Olha a resposta de Paulo, como uma espada traspassando o coração daqueles homens. Verso 18, deste texto que nós lemos: mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Queridos, nós estamos vivendo os dias em que a glória do Senhor tem enchido a terra. Não há nenhum indesculpável diante de Deus. Todos ouvem a palavra de Deus. Todos. Você pode dizer: eu não frequento igrejas, eu não conheço, eu não ouço. Por que você não ouve? Olha para a natureza, olha para a provisão de Deus. O texto citado por Paulo é o tão conhecido Salmo de número 19, que é o Salmo que fala sobre a revelação natural de Deus. Deus se revela através da natureza. Não há ninguém que vá para o inferno sem dizer, ou dizendo: eu não ouvi. Todos ouviram. A natureza está escancarando a glória de Deus. A natureza está falando de Deus. A natureza exalta a Deus. E está todo mundo vendo a natureza. A provisão que nós falamos ontem na colheita. Todos provam a provisão. E o interessante é que eu fui visitar de manhã com o Jaciro, algumas pessoas para convidar para o culto, ali vizinhos do Jaciro. E muitos deles, nós falamos: posso ler um texto da Bíblia, posso orar pela sua vida, pela sua família, pela sua colheita, sua propriedade? Claro,
Tudo que vem de Deus é bom. Irmãos, pessoas que ouvem através da natureza. Pessoas que são tocadas não pela Bíblia, revelação especial, mas pela revelação natural. Elas veem a chuva e louvam a Deus, mas o seu coração continua endurecido e caminham a passos largos para o inferno. O povo, quando estava diante da terra de Canaã, eu não coloquei a referência aqui, mas é Números capítulo 14. Veja o que o povo, depois de ver maravilhas sendo feitas no meio do Egito, depois de ver Deus fazendo milagres no deserto, o povo continua endurecido. Veja o que eles dizem. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar. Olha a falsidade desse povo, irmãos. E é aquilo que eu coloquei lá atrás. Israel igual eu e você. Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés. Isso daqui levou à depressão de Moisés. Moisés entrou em depressão, irmãos. Chegou uma hora que ele falou: não dá mais, Senhor. Eu entrego meu cargo. Eu não quero mais. Quem dera, olha o que o povo diz, quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto, porque o Senhor está nos trazendo para essa terra. Irmãos, o povo reclamando que não tinha ouvido, o povo viu os milagres de Deus no deserto, viu água saindo da pedra, viu maná caindo do céu, viu as codornizes, viu o sustento de Deus, a cada momento na sua vida, no deserto. E o povo chega diante de Moisés, descaradamente, falando que não tinha. Isso daqui é uma declaração de hipocrisia. Os mais novos ali, se não tivessem visto, pelo menos ouviram os seus pais contarem o que Deus fez no deserto. Então, o povo se demonstra duro, dizendo que não ouviu. É o povo indesculpável. E eu quero dizer para você, que diz que não ouve, ouça Deus no seu dia a dia, ouça Deus na provisão da sua mesa, ouça Deus nos seus relacionamentos, ouça Deus gritando. Eu tenho falado muito aqui de ler a Bíblia, sim, revelação especial de Deus, mas hoje eu quero te convidar a ver também a revelação natural de Deus, Deus fazendo coisas no seu dia a dia, livramentos. Essa semana eu fui visitar aquela, não a menina, mas a família daquela menina que sofreu um acidente ali, perto da padaria. Ela já está em casa, depois nós vamos voltar para visitar ela. E aquele senhor, o Jairo, não o Jairo da Bíblia, que ressuscitou, que teve a sua filha ressuscitada, viu a mão de Deus, protegendo a filha dele. Aí ele nos mostrou a bicicleta, aquilo que virou a bicicleta da filha dele. O Alcemar estava comigo. Virou uma coisa. O rosto dela ficou todo quebrado. Mas por fora, diz que não deu nenhum arranhão. O rosto dela ficou por fora intacto. Ela quebrou os ossos da mandíbula, do rosto, mas Deus preservou a vida dela. E eu falei com ele: Jairo, isso acontece na nossa vida toda hora, só que a gente não vê, nós não vemos os livramentos de Deus. Abra os olhos e veja, não venha dar desculpas, que não creu porque não ouviu e porque não viu. Em terceiro lugar, a terceira desculpa que o povo de Israel dá:
Como posso? Como invocar se eu não criei? Isaías, o verso 16, é uma citação de Isaías 53, que Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Isaías 53, 1. Por que que eles rejeitaram a Deus? Não foi porque não foi ninguém pregar. Não foi porque não viram ou ouviram. A resposta está aqui. Veja. Pode passar. Rejeitaram porque se recusaram a crer. Eu estou falando aqui do púlpito dessa igreja, acreditando que existem pessoas aqui que são membros dessa igreja, mas ainda não tiveram encontro real com Deus. Eu estou falando do púlpito dessa igreja, acreditando que pessoas estão aqui esquentando o banco, pessoas estão aqui frequentando essa igreja, visitantes, e pessoas frequentando, mas ainda não tiveram um real encontro com Deus. Por quê? Porque se recusaram a crer. Rejeitaram porque se recusaram a crer. Veja o que diz Isaías 63, 10. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles, e lutou pessoalmente contra eles. Quando você vai ler Isaías, Isaías é o evangelho do Antigo Testamento, é a vinda do Messias, é a vinda do servo sofredor, que virá para redimir Israel. E Isaías chora ali em cima, naquele primeiro versículo: Senhor, quem creu na nossa pregação? Quem creu na nossa pregação? Você já se sentiu assim? Você, agora falo para você que já é um convertido e que prega o evangelho. Você já se sentiu assim? Prega, 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 e não vê nada acontecendo. Isaías sentiu isso na pele. Isaías sentiu isso na pele. Isaías reconheceu: Senhor, eu estou pregando em vão, não está resolvendo nada, eu estou pregando e nada acontece. Por que será? Porque o povo rejeitou a pregação. E o texto de Isaías 63, 10 que está aí, é claro: o povo que foi rebelde, Deus virou as costas para ele. Deus deu as costas para o povo. Você que está me ouvindo, não seja rebelde. Não perca a chance. Amanhã eu posso estar aqui no salão dessa igreja, fazendo o seu ofício fúnebre. Você não sabe disso. Você desperdiça oportunidades. Eu falo para aqueles que não são convertidos, e para aqueles que já são convertidos, que estão apegados aos seus pecados: você corre sérios riscos diante de Deus. Sérios riscos, porque não tem obedecido ao chamado de Deus. Tem estado com o coração endurecido. Rejeitou porque resolveu não crer. Endureceu o seu coração. E para nós fecharmos, eu queria fazer algumas considerações finais. O texto é aquele texto que nós lemos para você entender, que é o texto do versículo 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E agora, o bonequinho aqui é você. É você. Para você invocar, você precisa crer.
e eu faço essa pergunta: você pode dizer que nunca ouviu? Você pode dizer isso? Tem gente que está fugindo de Deus, fazendo igual Jonas. Quando Jonas está ali no navio, diante daquelas pessoas, aqueles homens perguntam: quem é o teu Deus? Jonas era convertido, e agora eu falo aqui para os convertidos, você que se considera um. Jonas ouve a pergunta: quem é o teu Deus? Jonas fala: o meu Deus é o Criador dos céus e da terra. E aqueles homens, como que rindo deles: e como você foge do Deus Criador dos céus e da terra? Como você foge? É possível fugir de Deus? É possível, irmãos. Tem pessoas fugindo, tem pessoas ouvindo e recusando a crer, tem pessoas com síndrome de Acabe. Certa vez Acabe e Josafá foram guerrear juntos, rei de Israel e de Judá. E Josafá, como um homem temente a Deus, pergunta a Acabe: Acabe, você tem um profeta aí que pode nos trazer uma palavra de Deus? Ele fala: olha, tem 400 profetas. Esses 400 profetas falam mal de mim, não falam nada a meu favor. Você já ouviu 400 pastores pregando? Quantas mensagens você já ouviu? Falando a mesma coisa, e você continua como Acabe. Mas aí Acabe continua: mas tem um que é pior ainda, e ele cita Micaías, servo do Deus Altíssimo. E Micaías transmite uma mensagem de condenação. Você pode achar que os pregadores estão contra você, você pode achar que os seus irmãos da igreja estão contra você, porque todos dizem a mesma coisa: arrepende, senão você vai para o inferno. Assume o compromisso com Deus, faz uma aliança com Deus. Você pode estar ouvindo isso, mas continua obstinado. Você não pode dizer que não ouviu. Sai dessa síndrome de Acabe. E, por último, ouvir. Você não pode dizer que não tem ninguém pregando. Você não pode dizer isso. Essa desculpa não cola para Deus. Pode colar para sua mãe, que você deu essa desculpa a vida toda. As desculpas que você deu para sua mãe não colam com Deus. O que você falava para o seu marido, para a sua mulher, não funcionam com Deus. Deus não tem como você fugir dele, não tem como você se esconder, não tem como você fingir de égua. Já ouviu essa expressão tão grotesca? Fingir de égua é você fingir que não é com você. Ah, o pastor está pregando ali, para mim não está valendo nada, isso não serviu para mim não. Querido, abre os ouvidos. A palavra do Senhor está sendo pregada do púlpito dessa igreja. Acorde, creia enquanto é tempo. O chamado de Deus é hoje para a sua vida, é hoje. E eu não estou querendo dizer se você é batizado, professado, ou seja lá o que. É assumir um compromisso verdadeiro com Deus, é converter. Essa série ainda tem muita coisa para dizer nesse sentido. Porque você ainda precisa, em primeiro lugar, receber o chamado de Deus e aceitar. Então, eu gostaria de orar por você. Eu quero pedir você para se colocar de pé, que eu quero orar por você. E não deixe passar essa oportunidade. Assuma hoje um compromisso com Deus. Hoje é o dia da resposta. Hoje é o dia de você assumir esse compromisso com Deus. Pai, no nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, que vem como espada, traspassar os nossos corações, que vem, Senhor, como lupa, inspecionar
cada detalhe, cada fio de cabelo da nossa cabeça. A tua palavra que vem, ó Deus, como martelo que vem esmiuçar a rocha do nosso coração. E nós queremos pedir que no nome de Jesus, o Senhor nos livre de toda desculpa, porque nós estamos nus diante do Senhor. O Senhor nos vê como completo, o Senhor conhece o nosso coração, não tem como a gente fugir, não tem como a gente esconder, não tem como nos desculparmos, nós somos indesculpáveis diante do Senhor. Pai, no nome de Jesus, faça-nos deitar a cabeça no travesseiro essa noite e pensar o que nós estamos fazendo com a nossa vida. Pai, faça-nos rever a nossa caminhada cristã, porque o caminho é de salvação para nós, mas se nós rejeitarmos, nós estaremos lutando contra Deus, e nós não queremos isso. Pai, no nome de Jesus, agora nós pedimos que o Senhor nos dê uma semana cheia da graça do Senhor, uma semana repleta da presença do Senhor, cheia do Espírito Santo do Senhor, que nós possamos transbordar Jesus por onde quer que nós formos, que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos ser tocados pelo Senhor. Ó Deus, a cada dia da nossa semana, Deus abençoe o acampamento de crianças fim de semana, cada pequenino que sairá aqui dessa igreja, de cada canto desse presbitério, que seja tocado pela palavra do Senhor nas ministrações do acampamento. Pai, no nome de Jesus, que essas crianças voltem para casa para serem missionários dentro dos seus lares, porque tem muitos pais que ainda não converteram. Pai, no nome de Jesus, nos dê uma semana